RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Sua tag Banrisul Veloy agora com mensalidade grátis. Peça a sua. Boa noite. A gente começa a falar agora, pessoal, sobre rodoviários na região metropolitana de Porto Alegre. Completa o segundo dia de paralisação. Agora vamos falar agora com o Juliano Castro. Olá, boa noite. Oi, Eloy, boa noite para ti, boa noite a todos. Sexta-feira marcada por mais dificuldades para quem precisou pegar o ônibus para se deslocar entre Porto Alegre e região metropolitana e vice-versa. A gente fala ao vivo aqui do terminal Mauá, na capital. Há pouco, aqui atrás de mim, tinha uma fila enorme de passageiros aguardando o ônibus para voltar para casa em Cachoeirinha, na região metropolitana. Os passageiros reclamaram principalmente que o ônibus estava demorando muito mais para passar e ao longo do dia também não passou o ônibus direto. Eles precisavam pegar o ônibus pingado, aquele que demora muito mais para deixar os passageiros no destino final. Ali do outro lado também neste momento tem uma fila, os ônibus chegando para o pessoal voltar para Gravataí, mas o tempo de espera está realmente maior que o habitual. Há pouco nós conversamos com alguns passageiros, vamos ver. Está muito demorado e não tem mais o direto, a gente tem que vir fazendo toda a volta, que nem hoje eu saí de manhã 7 horas e cheguei no meu serviço 9h10. Aí a gente tem que ficar esperando aqui. Cheguei aqui, era 6h10, eu vou sair 7h10. Tinha que melhorar um pouco mais, né? Olhar um pouco para a população aí, dar um pouco mais de auxílio pra gente, né? Já que não houve acordo entre os trabalhadores e as empresas, a paralisação vai seguir pelos próximos dias. Está marcada para a próxima quinta-feira uma outra audiência entre as partes envolvidas, entre os trabalhadores e as empresas, para discutir mais uma vez a situação. Por enquanto, os ônibus intermunicipais estão funcionando com 50% da frota nos horários de pico e 30% no restante do dia. Dani. Obrigado, informações. A seguir, pessoal, falamos sobre um furacão lá no que atingiu a China. Foi um furacão da Rajaga e é um furacão mais poderoso do planeta em 2025. Nós já voltamos. Um super tufão causa estragos na Ásia e deixa 17 mortos e 2 feridos. Isso aconteceu na Ásia, que deu um super tufão com categoria 5. Foi um ciclone tropical mais poderoso do planeta Terra nesta última semana. A fúria dos ventos de mais de 200 km por hora. Ondas violentas inundando tudo e deixando veículos submersos. A cidade de Guangzhou, em Taiwan, foi destruída em poucos minutos. O transbordamento de um lago liberou uma verdadeira muralha de água e lama sobre a cidade. No caminho, arrastou tudo o que encontrou pela frente, incluindo um trecho inteiro desta ponte que desaparece com a força da enchente. O tufão pegou moradores de surpresa, sem tempo suficiente para deixar as casas ou procurar abrigo. Depois do caos, milhares foram para uma escola, temendo novos desastres. Sai, de 48 anos, disse que ela e a família passaram a noite inteira no segundo andar antes da chegada de uma equipe de resgate. Já Li Shifu, de 69 anos, contou que a força d'água quebrou o vidro do carro. Ele precisou ser rápido para sair com vida. Estragos também em Hong Kong. No sul da China, mais de 2 milhões de moradores foram retirados de áreas de risco. O super tufão perdeu um pouco a força, mas os meteorologistas alertam para a continuidade das chuvas torrenciais e dos ventos fortes. As autoridades mantêm a população em alerta, já que os riscos ainda são grandes até o fim da semana. Em Shenzhen, polo tecnológico no sul do país, rios e lagos da região seguem com níveis elevados. Transportes públicos pararam de funcionar, voos foram suspensos, restaurantes e comércios ficaram destruídos.
O super tufão Hagasa atingiu o sul da China continental nesta quarta-feira. As autoridades ordenaram o fechamento de empresas e escolas em pelo menos 10 cidades, afetando dezenas de milhões de pessoas. De acordo com a imprensa estatal, a tempestade atingiu a cidade de Yangjiang, na província de Guangdong, após se afastar lentamente de Hong Kong, onde causou fortes ventos e chuvas torrenciais. O Serviço Meteorológico da cidade semi-autônoma retirou o nível de alerta máximo depois que o fenômeno causou uma grande tempestade, com dezenas de árvores caídas e inundações em vários bairros. A região chinesa vizinha de Macau também sofreu inundações generalizadas e ficou sem energia em algumas áreas. Em Taiwan, várias pessoas morreram ou ficaram feridas quando uma barreira de proteção de um lago com décadas de existência se rompeu no condado oriental de Hualien. O supertufão também matou 8 pessoas no norte das Filipinas no início desta semana. O supertufão Hagasa, o ciclone tropical mais forte do mundo em 2025, atingiu o sul da China na manhã desta quarta-feira, 24 de setembro, após causar 17 mortes em Taiwan e provocar ventos fortes e chuvas intensas em Hong Kong. Com ventos de até 195 km por hora, o fenômeno tocou a terra na cidade de Jiangyan, no estado de Guangdong. Mais de 770 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na China, enquanto o governo enviou suprimentos de emergência para a região. Em Taiwan, o tufão causou o rompimento de uma barragem de um lago no condado de Hualien, lançando uma parede de água sobre a cidade de Guangfu, que tem cerca de 8 mil habitantes. O desastre deixou 17 mortos e 17 desaparecidos, além de moradores ilhados. A região montanhosa e pouco povoada sofreu com deslizamentos de terra e inundações, e muitos moradores buscaram abrigo nos andares superiores de suas casas. Autoridades locais enfrentam dificuldades para acessar a área e prestar socorro. Hong Kong, a enxurrada invadiu o saguão de um hotel e arrastou um funcionário. Apesar do susto, ninguém se feriu. Em Taiwan, mais de 50 pessoas estão desaparecidas depois que uma represa transbordou. Uma ponte também foi destruída. Em alguns pontos, a água atingiu o segundo andar das residências. O supertufão Hagasa é até agora o ciclone tropical mais forte do ano. Mas como isso, pessoal, o furacão Hagasa é o mais poderoso da Terra neste ano, aqui no planeta Terra. Começamos agora com a Bianca, ao vivo, porque ela vai falar informações sobre o furacão. Boa noite, Bianca. Boa noite, Eloy. Boa noite pra você, Daniela. Boa noite pra todo mundo. Olha, esse foi o tufão mais poderoso do planeta Terra. É o super tufão. Só que não é super tufão, não. Mas parece muito parecido com um ciclone tropical. Sim, é um ciclone tropical. Ele se formou com muita força e trouxe com categoria 5 de ventos de 280 km por hora, que atingiu a Ásia e a China nesses últimos dias. E foi uma informação muito assustadora, que foi o ciclone tropical mais forte do ano. Mas agora vamos falar com as pessoas. Nossa, eu nunca vi um tufão desse jeito aí, com categoria 5, 2025. Nossa, que impressionante. Eu nunca vi um tufão assim, um ciclone assim, nossa. O que eu vou dizer? Nossa, eu fiquei preocupado, parecia o fim dos tempos, mas o furacão parece muito feio. O furacão categoria 5, a coisa é feia, imagina que chegar aqui no Brasil. Olha, se eu gostar de furacão, a coisa já tá feia, eu nunca vou gostar de furacão, porque furacão, ou tufão, ciclone tropical, olha, eu saio fora da conversa porque não gosto disso. Vento de 300 km por hora? O que é isso? O que está acontecendo esse ano? Nos tempos? Mas então, pessoal, foi bem assustador esse tufão mesmo. Muitas pessoas reclamaram aqui, mas todo mundo vai falar mais no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, pessoal, eu vou estar ao vivo com muitas pessoas falando sobre o super tufão Hagasa, que atingiu a Ásia nesses últimos dias. Daniela, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos saber do tempo, pessoal. O tempo ficou numa virada
né, lá na Ásia, mas agora tá tudo bem lá. Lá em Hong Kong tá um céu dobrado, mas não vem previsão de chuva agora lá em Hong Kong. Veja lá. Veja que lá tem poucas nuvens, mas também tem ventinho, ó. O ventinho é Ginê, que é vento de calor, gente, mas lá tá meio abafado. 28 graus e com sensação térmica de 30. Veja que nos próximos dias em Hong Kong, hoje pode ter um dia predominantemente nublado. Amanhã, chuva com trovoadas com calor, com máxima de 30 graus. Segunda, chuva fraca de manhã e seguida de sol à tarde com muito calor, com máxima de 31 graus. Mas agora vamos falar do tempo, pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Já falamos lá de Hong Kong. Veja, pessoal, amanhã as temperaturas máximas. Amanhã tinha uma tarde de sábado meio quente na região metropolitana de Porto Alegre e Santo Ângelo, que faz 26 graus, 23 graus de Santa Maria, 20 em Uruguaiana e Rio Grande, 18 em Bagé. E agora a mínima durante a noite é bem provável e estranho que essas temperaturas de mínima. Lá em Uruguaiana faz 18 graus, faz 14 em Santo Ângelo, 12 em Santa Maria e Bagé, 16 em Rio Grande e 11 graus em Porto Alegre. Mas o que vem durante a noite? Amanhã, pessoal. Amanhã o que a coisa fica feia. Olha, veja, pessoal. Veja que vai chegar amanhã uma frente fria, pessoal. Vai vir aqui no Rio Grande do Sul e veja que vai trazer. Vai trazer chuva, pessoal. Que é chuva bem ligeira. Há umas cidades que vão ser atingidas pela chuva amanhã pela noite. Porto Alegre, Novo Hamburgo e também Esteio, São Leopoldo e Caxias do Sul, que pode ter possibilidade de chuva bem forte. Veja, pessoal, que amanhã máxima de 27 graus e à noite com 11. Aí pode chover esse senhor, pessoal. Tem que aproveitar mais hoje de sol e amanhã já era. Acabou o sol para calçada. Pode chover com chuva de 60 milímetros hoje à madrugada. Domingo vai chover de manhã e vai ter vento de 40 km durante a tarde. É vento de calor, mas é passageiro e ele vai dar uma virada de sensação térmica de 22. Aí à noite volta a esfriar de novo no Rio Grande do Sul. Quando vamos encerrar o IDES Notícias agora, amanhã o Jornal do Almoço vai ser ao vivo de Santa Cruz do Sul, a apresentadora do Jota nos Vales, Marana de Medina, está Obritornorme Fest, e nos conta agora que vai ter nessa programa especial a partir de amanhã em Santa Cruz do Sul. Mariana, boa noite. Guten Abend, Eloy. Boa noite para ti e para todo mundo que nos assiste. Bom, como a gente está falando de Festa da Alegria, não poderia ser diferente. Vai ser um programa recheado com muita dança, muita música, com as delícias da culinária alemã, como as nossas famosas cucas, curiosidades, e como a 39ª edição da Oktoberfest acontece no ano em que a gente comemora o bicentenário da imigração alemã no estado e os 175 anos da chegada dos primeiros imigrantes aqui em Santa Cruz, vamos contar também parte da história desses pioneiros e falar do legado que sobrevive não só durante a festa aqui na região, viu? Mas também na rotina desses moradores. Então a gente tem um encontro marcado amanhã a partir de 11h45 aqui neste lugar onde eu estou, bem na frente do pórtico de entrada do Parque da Oktoberfest. E é fora do parque, viu, gente? Então não precisa acessar na hora do nosso programa. A gente espera todo mundo, Eloy. Obrigado pelas informações aí, obrigado. Hoje a gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia que olhou o IDES Notícias de hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de setembro. Não se esqueça do Jornal Nacional, começa a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Não se esqueça que amanhã o IDES Notícias começa mais tarde, porque amanhã o Equador e o Brasil vão jogar amanhã às 7 horas até 8h25 da noite. Amanhã o IDES Notícias começa às 8h25 da noite e vai até 8h30. Não se esqueça de olhar o IDES Notícias amanhã. Esse é o super aviso para quem olha o IDES Notícias 7h10, 7h30. Alguns horários aí que vocês olham, mas amanhã é para olhar no horário que a Daniela falou. Sim. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Sua tag Banrisul Veloy agora com mensalidade grátis. Peça a sua.